Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um comparativo do Zenfone 3 com o Moto Z Play e o Galaxy A7. Eu escolhi esses três aparelhos porque eles são modelos concorrentes na mesma categoria do smartphone da ASUS em termos de especificações, preço e posicionamento de mercado. Muita gente tem vindo perguntar se o Zenfone 3 supera esses aparelhos e qual é o melhor. Então, a partir de agora, eu vou comparar as principais características de cada smartphone para responder essa dúvida para vocês. Vamos começar pelo design. O Zenfone 3 é construído em um corpo único de metal super resistente. Além disso, ele possui vidro Gorilla Glass 2.5D na frente e atrás. O A7 também possui essa proteção dos dois lados. Já o Moto Z Play só possui Gorilla Glass na tela, então o vidro que ele possui na parte de trás fica mais desprotegido. Na parte de acabamento, o Zenfone 3 tem esses detalhes em Diamond Cut nas laterais, nos anéis da câmera e no sensor de digitais, além dos círculos concêntricos na parte traseira. A ASUS pensou mais nos detalhes aqui. O Moto Z Play também possui alguns detalhes em círculos na parte de trás, mas o acabamento pode ser questionado porque os conectores para os snaps eles ficam aparentes aqui na traseira e podem ser comprometidos se você não usar uma capinha. Já o A7, ele economiza no acabamento e não consegue bater os dois concorrentes. Os três aparelhos possuem um módulo da câmera que fica para fora do aparelho, mas o Moto Z Play destoa, porque além de possuir um módulo maior, é o que fica mais saliente. No Zenfone 3 e no Galaxy A7 isso é mais suave e não deforma tanto o aparelho. A espessura dos três é bem similar, isso se você não usar um daqueles snaps no Moto Z Play que fazem com que o aparelho fique consideravelmente mais grosso. Mas além da espessura, o tamanho e peso também contam bastante. O Moto Z Play é o maior dos três, o que deixa o Zenfone 3 competindo com o A7 nesse quesito. No entanto, o Zenfone 3 é bem mais leve, o que torna a usabilidade do aparelho melhor. Então, além de ter um melhor acabamento e ser mais resistente, o Zenfone 3 é o que fica mais confortável na mão. Agora vamos ver a câmera dos aparelhos. A resolução da câmera do Zenfone 3 e do Moto Z Play são iguais, ambos têm 16 megapixels. Já a do A7 é de 13 megapixels, mas a gente sabe que megapixel é apenas uma medida, né? Além disso, a qualidade das lentes, do sensor, do pós-processamento, elas também influenciam no resultado final. A ASUS traz uma proposta de câmera realista, que consegue fotografar exatamente como os nossos olhos podem ver. E para auxiliar os fotógrafos, o Zenfone 3 tem dois modos de HDR, e não só um como os concorrentes. Um deles já mostra na tela, antes de fotografar, uma prévia de como vão ficar as fotos nesse modo. E tem ainda o HDR Pro, que possui um algoritmo ainda mais avançado e cria resultados bem melhores. Também é possível gravar vídeos em HDR tanto no Zenfone 3 quanto no Moto Z Play. No escuro, o Zenfone 3 é o que entrega as fotos mais nítidas e claras graças ao modo pouca luz. E esse modo funciona inclusive com a câmera frontal, assim as fotos não ficam granuladas como no Moto Z Play e no A7. Dá só uma olhadinha na diferença. Pelo que eu pude perceber nos modos da câmera, o Zenfone 3 é o único que possui um modo de super resolução. Esse modo especial do Zenfone 3 é capaz de gerar fotos equivalentes a 64 megapixels. Ele tira várias fotos automaticamente e cria uma super foto com imagens de alta qualidade para visualizar os mínimos detalhes. É bem legal. Já os mais entusiastas de fotografia vão ficar bem satisfeitos, pois o Zenfone 3 tem ainda um modo manual para mexer em cada ajuste da foto, como abertura, balanço de branco, ISO e tempo de exposição, que pode ser de até 32 segundos e dá para criar fotos bem legais. Os outros dois aparelhos também trazem a opção de fazer alguns ajustes manuais, mas o Zenfone 3 é o que traz um modo mais completo, com mais opções para ter um controle melhor. Importante também é testar a velocidade para fotografar, afinal não é legal perder um momento porque a câmera demorou para focar ou não focou a cena corretamente. Ao fazer o foco, o Zenfone 3 foi o mais rápido dos três. Ele vem com a tecnologia de autofoco Tritec, que ajusta o foco em apenas 3 centésimos de segundo. Ele usa tecnologias de autofoco por detecção de fase e por laser. Além disso, o Zenfone 3 é o único que faz foco contínuo em objetos em movimento. Você não precisa esperar que o foco se ajuste novamente cada vez que algo se move na imagem.
O Moto Z Play apresentou sérios problemas ao demorar para focalizar e entregou imagens totalmente desfocadas em alguns momentos, algo que não aconteceu no Zenfone 3 nem no A7. Isso que o Moto Z Play também tem em autofoco por detecção de fase e por laser. Na parte de vídeos, tanto o Zenfone 3 quanto o Moto Z Play conseguem filmar até na resolução 4K. O A7 fica devendo nesse aspecto. Nos testes, o Zenfone 3 conseguiu um resultado melhor, com cores mais realistas e detalhes mais nítidos. Além disso, o vídeo no Zenfone 3 ficou mais estabilizado que no Moto Z Play. A estabilização, aliás, também é um ponto importante. Todos os três modelos trazem estabilização eletrônica para corrigir aquela tremidinha que a mão dá ao fotografar e filmar. No entanto, o Zenfone 3 e o Galaxy A7, além da estabilização eletrônica, trazem também estabilização óptica. Mas vamos ver como eles funcionam na prática. Olha só, nós fizemos um teste bem simples aqui. A gente provocou alguns movimentos e comparamos os resultados. Repare como a estabilização no Zenfone 3 ficou melhor. Outro detalhe que muitos podem nem ligar, mas que pode estragar totalmente a foto, é a proteção da lente da câmera. Se o vidro arranhar, suas imagens vão ficar sempre marcadas. O Zenfone 3 é o único dos três que traz proteção de cristal safira aqui nessa parte da câmera, que é super resistente e não corre o risco de arranhar. É uma preocupação a menos. Nós não podemos deixar de falar também da câmera frontal. A do Zenfone 3 é de 8 megapixels, enquanto a dos dois concorrentes são de 5 megapixels. E a melhor configuração aqui é a que entrega o melhor resultado. As selfies na câmera do Zenfone 3 ficaram mais nítidas, com cores mais realistas, enquanto o Moto Z Play entregou imagens granuladas e o Galaxy A7 estourou a imagem, entregando uma foto esbranquiçada. Para pegar mais do ambiente, o Zenfone 3 e o Galaxy A7 trazem ainda um modo que faz um panorama da selfie. O Moto Z Play fica devendo nessa. Falando nisso, aliás, nos modos, o Zenfone 3 é o que traz mais modos para fotografar com a câmera frontal. Um deles, inclusive, é o HDR Pro, o mesmo que equipa a câmera traseira para entregar imagens melhores em situações contra a luz, por exemplo. Agora vamos comparar o desempenho dos aparelhos. O Moto Z Play e o Zenfone 3 têm o mesmo processador de última geração da Qualcomm, o Snapdragon 625, de 8 núcleos com arquitetura de 14 nanômetros e frequência de 2 GHz. Já o Galaxy A7 traz o processador Exynos 7580, que também tem 8 núcleos, mas arquitetura de 28 nanômetros e frequência de 1,6 GHz. A GPU dos três é a mesma, uma Adreno 506. Essa diferença no tamanho de arquitetura se deve à estrutura usada pela Qualcomm para este processador. Ela se chama FinFET e a grande vantagem dessa estrutura é que ela chega a ter 50% mais desempenho, sendo 35% mais econômica em relação às gerações anteriores. Então aqui, o Moto Z Play e o Zenfone 3 já levam uma vantagem considerável. No entanto, o Zenfone 3 assume a frente por ter uma versão com 4 GB de memória RAM, que foi a que nós usamos nos testes aqui. Vale a pena lembrar que a ASUS tem também uma versão de 3 GB do Zenfone 3. Os outros dois aparelhos têm apenas as opções com 3 GB, você não tem uma opção de 4, por exemplo. Isso é decisivo no uso do dia a dia para abrir e alternar entre um aplicativo e outro, esperar os jogos carregarem e principalmente tornar o uso do aparelho mais suave e sem travamentos. Para saber na prática o desempenho real desses aparelhos, nós rodamos aqui 3 aplicativos de benchmark para compararmos em número o desempenho deles. Os apps foram o PCMark, Basemark OS 2 e AnTuTu. Nós escolhemos esses 3 pois eles são referências no mercado para esse tipo de teste. Caso você não saiba o que é um aplicativo de benchmark, esses apps rodam automaticamente uma série de tarefas e processos usando algoritmos e métodos próprios. No final, eles geram uma pontuação para o teste. Assim é possível comparar o desempenho entre os aparelhos. Bom, vamos agora para os resultados. Veja que mesmo tendo processadores bem parecidos, o Zenfone 3 ficou na frente em todos eles. Como eu disse, especificações são só especificações, é preciso ver o desempenho em funcionamento, e nada melhor que um teste de benchmark para tirar a prova. Esse desempenho maior se deve a toda a arquitetura do Zenfone 3.
Então a gente já viu aqui que os smartphones da ASUS e da Motorola desbancam o A7 quando a gente compara desempenho. Mas em relação à autonomia desses aparelhos, o Zenfone 3 tem uma bateria de 3.000 mAh, o Moto Z Play tem uma bateria de 3.510 e o A7 uma bateria de 3.300 mAh. Mas nós precisamos saber quanto que elas duram de fato. Para isso, nós realizamos um teste. Nós deixamos os 3 aparelhos rodando o mesmo vídeo em streaming por 3 horas com brilho da tela e volume em 50%. Depois nós vimos a porcentagem restante de bateria. O modelo que se saiu melhor foi o Moto Z Play, pois ele tem uma bateria maior. Logo em seguida veio o Zenfone 3 e depois o A7. Repare que o A7 tem bateria maior que o Zenfone 3, mas ainda assim o aparelho da ASUS tem maior autonomia. Já em relação ao aparelho da Motorola, o Zenfone 3 tem uma bateria bem menor, porém os resultados são mais próximos. Mas o Zenfone 3 merece destaque por trazer um aplicativo que oferece modos personalizados para economizar ainda mais bateria. Isso é ótimo para prolongar o tempo de uso do celular. Nós temos um vídeo na seção Dica de Fanáticos que mostra como configurar o seu Zenfone com o app Mobile Manager. Clica aqui nos cards e dá uma olhadinha. E o armazenamento foi um ponto fácil para o Zenfone 3. Enquanto o A7 tem no máximo 16 GB e o Moto Z Play 32 GB, o smartphone da ASUS está disponível com armazenamento de até 64 GB. Vamos falar agora de 2 novas tendências do mercado de smartphones: leitor de digitais e conexão USB tipo C. O A7 traz só leitor de digitais, mas tanto o Zenfone 3 quanto o Moto Z Play trazem um novo padrão de conexão e permitem usar a digital para desbloquear o aparelho e usar em outros apps que tenham a função integrada, e ambos funcionam muito bem. O Zenfone 3 ele traz o leitor aqui na parte de trás e tem um sensor maior, sendo fácil de encontrar e fica mais perceptível. Além disso, ele permite que você tire do bolso já desbloqueando o aparelho, independente da posição, porque o sensor lê a digital em 360 graus. Dá ainda para configurar para abrir a câmera do Zenfone 3 ao dar 2 toques no sensor. Nós também temos uma dica de fanáticos na qual nós ensinamos a configurar o sensor de digitais do Zenfone 3. Já o novo conector USB tipo C, ele tem a grande vantagem de ser reversível, você não corre o risco de errar na hora de plugar o cabo. O ponto principal é que existe uma clara tendência de adesão a esse novo padrão, então é bom você já ficar preparado. Agora vamos recapitular os principais pontos para resumir esse comparativo. No design, o Zenfone 3 sai na frente ao ter um corpo mais resistente, em peça única de metal, e o melhor acabamento entre os 3 aparelhos. Além disso, o Zenfone 3 e o A7 têm dimensões menores que o Moto Z Play com o mesmo tamanho de tela. A vantagem é que o Zenfone 3 é o mais leve. Na câmera, o Zenfone 3 foi o que entregou fotos mais realistas. Hoje em dia é difícil que smartphones dessa categoria entreguem imagens ruins. No entanto, o Zenfone 3 foi o que entregou imagens com cores mais realistas e foi mais fiel nos detalhes. Além disso, ele é o mais rápido na hora de focar e entrega imagens menos tremidas graças à estabilização óptica e eletrônica. Embora a qualidade das fotos do Moto Z Play venha logo atrás, ele se perdeu algumas vezes no foco, entregando imagens totalmente desfocadas. Outro ponto negativo é que o Moto Z Play não tem estabilização óptica. E o Zenfone 3 sai na frente também ao trazer diversos modos de disparo para melhorar as fotos e vídeos, enquanto os concorrentes trazem menos aprimoramentos desse tipo. Já no desempenho, os 3 trazem especificações bem semelhantes, sendo que o Zenfone 3 e o Moto Z Play, inclusive, têm o mesmo processador. No entanto, o Zenfone 3 teve resultados melhores nos testes de benchmark, mostrando que mesmo com processador igual, o desempenho foi mais satisfatório. A ASUS sai na frente novamente ao trazer 4 GB de memória RAM, enquanto os outros 2 vêm com 3 GB. Toda essa estrutura do Zenfone 3 colocou o smartphone da ASUS na frente, o que mostra que nas tarefas do dia a dia o Zenfone 3 é o que entrega mais rapidez na inicialização e transição de aplicativos e ao rodar aplicativos e jogos pesados. E em relação à bateria, o Moto Z Play é o que possui maior capacidade entre os 3. Porém, a autonomia do Moto Z Play foi bem próxima do Zenfone 3 nos testes que fizemos. Isso mostra que o smartphone da ASUS tem melhor relação entre desempenho e consumo. E mesmo tendo menos capacidade de bateria e mais desempenho, ele entrega autonomia bem parecida com o Moto Z Play.
Vamos falar agora sobre algo que é muito importante, o preço. O preço oficial dos aparelhos é o seguinte: Zenfone 3 de 64 GB, R$ 1.799. Moto Z Play de 32 GB, R$ 1.999. E Galaxy A7 de 16 GB, R$ 2.299. Dos três, o Zenfone 3 é o que apresenta a melhor relação custo-benefício. Isso porque, além de ter ficado na frente na maioria dos nossos testes, como vocês puderam ver nesse comparativo, mesmo na versão com mais memória e mais armazenamento, ele é o que custa menos entre os três aparelhos. É uma boa escolha, né? Bom, galera, esse foi então o comparativo entre o Zenfone 3, o Moto Z Play e o Galaxy A7. Agora que vocês já viram que o Zenfone 3 é a melhor opção entre os três aparelhos, é só garantir o seu na loja online da ASUS ou em outros sites do varejo. E se antes de fechar a compra vocês quiserem saber mais sobre o Zenfone 3, nós já publicamos a análise do aparelho aqui no canal. Nela, a gente fala sobre cada detalhe do aparelho. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Um abraço e até a próxima!